Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos analisar os principais pontos do mês de dezembro do JMBI11, o fundo de infraestrutura gerido pela Jive Mauá. Mas antes disso, convido vocês a lerem aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Vem falando sobre a consultoria de investimentos, vem falando também sobre o nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem também informações a respeito do meu livro Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira. Se você tiver interesse, basta ler aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição vai ter as informações ali a respeito de cada um desses serviços. Mas se você tiver ficado com alguma dúvida, basta você me chamar no WhatsApp ou então no Instagram ali através do Direct Message, tá bom? Feitos avisos, vamos lá para os principais pontos do mês de dezembro, do JMBI11. O fundo, no mês de dezembro, realizou a quarta distribuição dele, né? Um fundo que ele estreou no finalzinho do ano passado, né, em 2024, e nessa quarta distribuição ele conseguiu manter, né, R$1 ali por cota, e o que representa ali 1% ao mês líquido de imposto de renda, tendo por base, né, a cota que ele estreou no IPO, porque a gente vai ver que ele está com um deságio bastante expressivo. Hoje, quando eu estou gravando aqui, ele fechou em R$ 74,95, mas embaixo nós vamos ver na tabela de acessibilidade aqui a TIR líquida que esse fundo está entregando nesse valor, né? É uma TIR muito grande, assim como diversos outros fundos que nós temos hoje listados. Esse rendimento que o fundo pagou no mês de dezembro é equivalente a 113% do CDI do período. A gestão vem informando um guidance aqui para os próximos meses, que eles pretendem continuar pagando esse valor de R$1 por cota, né, de rendimento, pelo menos no médio prazo. A carteira do fundo está 100% indexada ao CDI, foi um movimento muito acertado que a gestão realizou, né, porque no primeiro momento não era para o fundo ser indexado ao CDI, era para ele ter ali a maior parte do portfólio, pelo menos de acordo com o material publicitário, está indexado ao IPCA. Só que como a gente está vivendo essa loucura aqui no Brasil, essa abertura na curva de juros absurda, né? As taxas das NTNBs também muito altas, um fundo ali de forma bastante assertiva e para proteger o patrimônio do investidor, né, optou ali por, nesse momento, operar com derivativos. Então se utiliza ali do DAP, como, enfim, nós temos outros fundos também, né, como é o caso do IFRI 11, CDI 11, o BINC 11, o GIM, enfim, SNID, enfim, todos esses fundos que se utilizam ali de derivativo, né, para poder trocar IPCA pelo CDI, e aí acaba também blindando o valor patrimonial do fundo, porque não fica suscetível a essas oscilações de abertura e fechamento na curva de juros, e aí, por conta disso também consegue ter ali uma previsibilidade maior na distribuição dos rendimentos, e diminui também de forma bastante considerável a volatilidade do valor patrimonial do fundo. Aqui um ponto interessante, tá? Assim como ocorre, por exemplo, com o BODB, também aqui no JMBI, a maior parte dos ativos que compõem a carteira do fundo são estruturados pela própria Jive Mauá, tá? Pela própria gestora. Então isso daí, claro, tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado ruim seria o fato de que, por exemplo, quando tem um fundo composto com debêntures mais líquidas, né, como num período que a gente teve ali de janeiro de 2024 até ali agosto, setembro de 2024, que a gente teve um fechamento no spread de crédito. Essas debêntures mais líquidas, elas tendem a se valorizar, né? Claro, aqui pegando de um modo geral, né? Elas se valorizaram por conta de uma procura muito grande que se teve no mercado secundário por essas debêntures. Por outro lado, né, essas debêntures que são originadas e estruturadas, que têm uma liquidez menor, não se beneficiam dessa procura, né, no mercado secundário, e aí, enfim, por óbvio, não tem essa valorização que as debêntures mais líquidas têm. Por outro lado, quando a gente tem, né, uma abertura no spread de crédito, ou seja, o que aconteceu ali de
outubro, novembro, dezembro, né, que aí a gente começa a ter uma desvalorização das debêntures por conta de questão de demanda e oferta, esses fundos também não são afetados. Tá? Então, e claro, tem outras vantagens também, né? A questão de originação e estruturação, você consegue ter taxas melhores, você consegue conhecer melhor aquele case, porque você vai mais a fundo ali daquela empresa, daquele emissor, né, para poder entender. Em alguns casos aqui, como é o caso, por exemplo, do JMBI, como é o caso também, por exemplo, do Azim, né, eles conseguem estruturar ali os papéis com alguns FIIs, né, que são taxas ali que em determinados momentos podem agregar um valor adicional para o fundo, e aí eles repassam esse valor para o cotista através do aumento ali dos rendimentos. Então, tem os prós e contras, né? É interessante você saber montar a sua carteira, o seu portfólio, né? Enfim, sabendo, né, se utilizar dessas peculiaridades que cada fundo de infraestrutura tem, para que você consiga ter ali um portfólio diversificado que faça sentido e que, enfim, em diversos cenários ele possa ali te entregar um retorno ali interessante, porque em determinado momento, se eu estiver tendo um fechamento no spread de crédito, né, os fundos com debêntures mais líquidas tendem a entregar um retorno maior. Por outro lado, quando eu tenho um movimento inverso, nessa abertura desse spread de crédito, esses fundos que têm essa originação e estruturação, eles tendem a segurar mais ali também o valor do fundo. Claro que excluindo, né, questões fiscais, de curva de juros. Estou falando aqui especificamente de demanda e oferta dos papéis, tá, que compõem a carteira desses fundos. Para os próximos meses, janeiro de 2025 e fevereiro de 2025, a gestão vem trazendo aqui, né, que pretende fazer novas alocações com foco ali nos setores de energia, transporte e aeroportos. Cota patrimonial do fundo no final de dezembro estava em R$ 100,57. O fundo tem um patrimônio líquido de R$ 440 milhões de reais, número de cotistas 11.164 investidores. O carrego da carteira está em CDI mais 1,72%, mas isso aí tendo por base a cota patrimonial. A gente vai ver mais embaixo que na sensibilidade aqui esse carrego está absurdo. A duration do fundo 3,3 anos. Atualmente o fundo está com 23 ativos na carteira, já é uma boa diversificação, e 18 emissores diferentes. No mês de dezembro, o fundo entregou uma rentabilidade de 0,71%, e aí já estão falando que esse resultado foi explicado pelo carrego dos ativos investidos pelo fundo no ano de 2024, né? Apesar do fundo ter pouco tempo de duração, o fundo fechou com rentabilidade de 4,61% contra uma rentabilidade de 3,41% do CDI, e o IMAB nesse mesmo período entregou um retorno de menos 3,93%. O fundo está mais de 80% alocado e, conforme o planejamento da gestão, eles pretendem, né, estar 100% alocados até o final de fevereiro de 2025. Aqui a gestão vem informando novamente, né, a última distribuição de R$1 por cota. Eles vêm informando aqui também que se o valor patrimonial do fundo estiver abaixo de 100, eles não irão realizar distribuições, tá? Assim como ocorre no Juro 11, né, no CDI 11, mas pelo fato desse fundo aqui trabalhar com o RED, a chance disso acontecer é menor. Tá? Então, enfim, e aí eles vêm inclusive informando aqui que para as próximas distribuições, né, pelo menos no médio prazo, eles têm, né, esse guidance de manter essa distribuição de R$1 por cota, que, tendo por base o valor patrimonial da emissão do IPO, que foi de R$100, é equivalente ali a 1% do dividend yield, e tem um dividend yield anualizado de 12%. Aqui a gente também trazendo as movimentações que foram realizadas no mês de dezembro. Então, no mês, eles entraram em novas operações dos setores de transporte e energia, com carregos ali de CDI mais 3,14% e CDI mais 7%, respectivamente. E para poder fazer esse investimento, eles saíram das letras financeiras que faziam parte
do fundo, tá? Eles também seguem em fase aqui de estruturação e diligência de novas alocações que devem acontecer, como foi falado antes, né, em janeiro agora, em janeiro de 2025, fevereiro de 2025, e aí eles têm foco ali no setor de energia, transporte urbano e aeroportos. Aqui nós temos a concentração por setor, então 27% na parte de transporte, 23% energia, 20% telecomunicação, 13% em grau soberano, né, que são os títulos públicos federais, 6% educação, 5% petróleo e gás, 4% alimentos e bebidas, 1% no setor financeiro e 1% no saneamento. Aqui nós temos a concentração por instrumento, então a maior parte da carteira está alocada em debêntures, 77%, né? Os outros 23% nós temos ali notas comerciais, CRAs, FDICs. Aqui nós temos as distribuições que já foram realizadas pelo fundo até hoje, então como eu falei lá em cima, né, foram 4 distribuições até o presente momento, todas no valor de R$1, e aqui do lado, aqui a porcentagem equivalente ao CDI. Aqui nós temos a composição da carteira do fundo, então agora, né, já temos aqui os emissores que fazem parte da carteira, né? Enfim, então já fica mais fácil para que a gente possa entender onde que o fundo está investindo e tudo mais. No final do ano passado, a gente fez uma live muito bacana com o Samer e a Flávia, da equipe da gestão do fundo, super atenciosos. Foi uma live, poxa, muito legal, de responder todas as perguntas do fundo, inclusive explicaram por que no primeiro momento os emissores não vinham sendo informados aqui no relatório do fundo, tá? Mas agora, né, enfim, já vem já essa informação. Convido vocês a assistirem essa live, eles explicam ali todo o racional que o fundo tem, que a gestora tem. Foi uma live muito legal, muito esclarecedora, muito interessante, tá? Depois, quem tiver interesse, basta procurar aqui no canal. Inclusive, vou deixar o card aqui em cima, tá? Quem tiver interesse, basta clicar depois para poder assistir. Então, aqui nós temos a composição da carteira do fundo. A maior concentração aqui na Alo Telecom, né, que é no setor de telecomunicações, representa 19,3%. É uma concentração alta? Mas, enfim, o fundo teve o seu início, né, no ano passado, tá com 4 meses aí de duração, né? À medida que o fundo for fazendo novas emissões, a concentração aqui vai sendo diluída, assim como já aconteceu em outros fundos que nós temos, né? O BOSB também no início, ele também tinha um problema grande de concentração, mas depois que foram sendo realizadas ali novas emissões, e foi diluindo o patrimônio, e essa concentração, por consequência, também foi sendo reduzida, tá? Depois, a segunda maior aqui é na Electra, que é no setor de energia. Eu não tinha falado antes, né? O spread de crédito ali da Alo Telecom 2,82% e da Electra aqui em 5%, né? CDI mais 5%. Depois aqui nós temos os demais ativos. Quem tiver interesse, depois basta dar uma olhada aqui na carteira do fundo, né? Dar um pause aqui. Nós temos emissores aqui que não são conhecidos, mas enfim, na live eles vêm explicando isso aqui, e a Jive Mauá tem uma expertise muito grande nessa parte de originação, estruturação de debêntures. Por outro lado, nós temos aqui também emissores que são conhecidos, né? Então nós temos aqui Madeiro, Transbrasiliana, Itaúsa, Eletrobras, Sabesp, né? Então, enfim, vale a pena dar uma olhada na live para vocês poderem entender, tá? E o racional, né, que tem por trás aqui dessa carteira estruturada dessa forma pela gestão. E para a gente finalizar, aqui tem a tabela de sensibilidade, né? Então, como eu falei, hoje, quando eu estou gravando, ele terminou sendo negociado em 74,95, nem está aqui nessa tabela, mas vai estar dando ali uma TIR próxima de CDI mais 6%, algo próximo disso daí, tá? Então, poxa, é uma TIR ali absurda, né? CDI mais 6%. Se a gente estiver falando, vamos lá, uma Selic aí terminando em 15,5%, como está sendo previsto por algumas instituições, né? A gente está falando ali de uma taxa anual de 21% ao ano, né? Uma rentabilidade de 21% ao ano. Poxa, é uma rentabilidade ali realmente altíssima, tá? E aí um ponto também interessante é o seguinte:
Aqui, por exemplo, na carteira aqui do fundo, seria até interessante também mais para frente ali, se a gestão pudesse trazer essa informação, né? Nós não sabemos, né, enfim, se todos esses ativos aqui foram originariamente indexados ao IPCA e foi realizado o DAP, né, a utilização de derivativo para poder trocar o IPCA pelo CDI, ou se tem algum ativo desse aqui que foi emitido originariamente no CDI. Por que eu estou falando isso daqui? Porque com essa subida alta que a gente está tendo na Selic, né, já está alta e, enfim, a tendência é que fique mais alta ainda, né? Os ativos que foram emitidos originariamente indexados ao CDI, aí a gente tem que ficar atento, porque dependendo do emissor pode ter problemas ali para realizar esse pagamento. Mas se for um ativo que ele foi emitido, né, na sua origem, indexado ao IPCA, e o fundo faz esse DAP e troca o IPCA pelo CDI, essa subida da taxa de juros não influencia aqui na capacidade do emissor honrar com aquela dívida. Claro, se a gente tiver, né, um aumento expressivo no IPCA, aí sim, isso aí pode vir a afetar. Mas falando especificamente da taxa de juros oficial, né, ali a Selic, tá? Enfim, a taxa Selic subindo, se eu tenho um ativo indexado ao IPCA, uma coisa não influencia a outra. De novo, se o IPCA vier a subir, enfim, agora para fevereiro, né, a projeção ali é de um IPCA de 1,38%, né, pela Anbima. Se isso se concretizar e se esse for, digamos assim, um patamar corriqueiro para os próximos meses, aí sim, esses ativos também que são indexados ao IPCA na sua origem podem vir a ter algum tipo de problema para esse emissor conseguir honrar esse pagamento, tá bom? Bom, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Deixe aqui embaixo nos comentários se você tem o JMBI na carteira, se você está acompanhando o fundo, o que você acha aqui da estratégia do fundo, que a gente interage ao longo dos próximos dias, tá bom? O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui, desejo a todos bons investimentos e até a próxima.